A gente estava falando de fiscalização de gatos em Rio Preto, houve aí também uma outra fiscalização de motos elétricas. A gente sabe o que aconteceu. Nesse período de pandemia, muita gente querendo economizar, partiu aí para a moto elétrica para conseguir dar uma reduzida no orçamento. Em Rio Preto, a polícia está fazendo uma fiscalização porque para andar com essas motos elétricas é preciso da documentação correta. Melissa Alcântara está de volta. Essa operação está acontecendo, inclusive, nesse momento, né, Mel? É isso mesmo, Jéssica. A gente está aqui na Avenida Filadelfo Gouveia Neto, onde o bloqueio está sendo realizado pela Polícia Militar. O foco da fiscalização são as motos elétricas. Os policiais estão de olho aí se esse motociclista está usando capacete, se ele tem habilitação, se as motos estão emplacadas. Mas, claro, um bloqueio desse tamanho, desse porte, as motos tradicionais também estão sendo fiscalizadas, também estão sendo verificadas, e a gente convidou o Tenente Cristiano para falar um pouquinho desse trabalho. Por enquanto não passou nenhuma moto elétrica por aqui, mas muitas outras motos tradicionais já foram autuadas. É isso mesmo, Tenente? Bom dia. Isso, exatamente. Bom dia a todos que estão nos assistindo, né? A Polícia Militar está intensificando essa fiscalização a esse tipo de veículo, né, de potência elétrica, né, as scooters elétricas. A gente tem percebido muito que esses condutores estão conduzindo essas motos de forma totalmente irregular, né? Não respeitando as leis de trânsito, colocando em risco a vida deles e dos demais usuários da via. Hoje a gente está com um enfoque maior nessas motos elétricas. Contudo, até o presente momento, a gente não conseguiu fiscalizar nenhuma nesse momento, mas por a gente estar aqui no ponto de bloqueio, a gente está fiscalizando também os demais veículos, que as outras motos convencionais, né, como motor a combustão, a combustível, gasolina e tudo mais. Alguns já foram até autuados. Isso, exatamente. Por licenciamento vencido ou algum problema na habilitação, tá? Inclusive já tem algumas motos dessas que vão ser recolhidas também. E no caso das motos elétricas, não tem mais como as pessoas falarem que não conhecem a regra, que não conhecem a lei. O senhor estava me dizendo, desde maio do ano passado, já são obrigatórios todos esses itens, não é? Isso, exatamente. Aproximadamente desde 2015, 2016, já tem algumas resoluções do CONTRAN que tratavam sobre o assunto. Contudo, elas eram muito dispersas. E no ano passado, em maio de 2022, foi editada uma resolução do CONTRAN que juntou todas as resoluções para tentar facilitar tanto para o proprietário, o consumidor, o vendedor, o importador, das regras e necessidades, das obrigações, né, para aquisição e condução desse veículo. É normal no início as pessoas terem uma certa resistência, foi assim com o cinto de segurança, foi assim com o capacete, mas depois que ela entende que isso é para a própria segurança dela, ela realmente começa a colocar em prática. Vocês percebem isso no trabalho? Isso, exatamente. Tem algumas motos, né, que elas são registradas, licenciadas, emplacadas, tá? Isso daí nada mais serve para nós, para a gente ter a garantia que aquele veículo tem condições de colocar na via. Ele tem os equipamentos obrigatórios, que tudo isso daí vai garantir a pessoa essa segurança. A gente sabe que a pessoa, para conduzir, ela tem que ser habilitada, ela tem que estar habilitada para conduzir uma motocicleta. Porque uma motocicleta, qualquer resvalada, qualquer pancada, a pessoa vai sofrer um acidente e vai, né, ter uma lesão, dependendo da velocidade, de como que for, vai acabar ocasionando uma lesão muito grave para ela. Então, nossa questão é essa fiscalização para as pessoas se reeducarem, se adaptarem, né? Justamente como aconteceu à época, o cinto de segurança, o capacete. A gente quer isso daí, a gente quer que a população, ela faça o uso desse equipamento, claro, porque ele garante muito mais autonomia, essa questão da economia e tudo, mas só que de forma segura. Tá certo, muito obrigada, viu, pelas suas informações. E a quantidade de motos elétricas tem aumentado bastante, não é, nas cidades, principalmente das pessoas buscando economia. Ontem a gente falou sobre o preço do combustível, que é bastante alto, então muita gente tem sim feito a opção pelas motos elétricas, mas, como a gente ouviu aqui o tenente explicar, não tem respeitado as regras de trânsito. A gente preparou uma reportagem especial para falar sobre esse assunto. Vamos assistir. O Joel tem uma loja em Rio Preto que comercializa motos e bicicletas elétricas. Ele disse que nos últimos anos a venda cresceu bastante. De modo geral, está tendo procura sim, principalmente pelo motivo das pessoas quererem economizar com gasolina, a preço da alta do combustível, isso estimula muito, né? E a gente está vivendo uma fase onde o veículo elétrico está em ascensão
na mídia, né? Entre os mais procurados estão modelos mais simples até os mais sofisticados, como essa moto, que não faz nem barulho e já sai emplacada da loja. Econômica, não polui o meio ambiente e muito prática. Mas o que as pessoas muitas vezes não sabem é que para dirigir uma moto elétrica é preciso ter carteira de habilitação e a moto precisa ter um registro, como uma motocicleta comum. A Giovana comprou o veículo no ano passado, quando ainda não tinha carteira de habilitação. A jovem disse que já ouviu sobre a possibilidade de ter que emplacar o veículo. Comprei ela exatamente porque não precisava de carta e eu estava tirando. Foi uma necessidade do momento mesmo, mas eu já tenho a minha carta, seria tranquilamente. De acordo com o levantamento do Detran São Paulo, existem 146 veículos híbridos e elétricos em Rio Preto, mas apenas 7 motocicletas teriam registro. No caso do motor elétrico, acima de 4.000 watts e que atinja mais de 50 km por hora, é preciso ter CNH categoria A. O veículo deve ser registrado, licenciado e emplacado. E é obrigatório o uso do capacete. Conforme o Código de Trânsito prevê, para a condução de motocicletas, tá? O capacete fechado ou de acordo com algumas aceitações quanto à parte da queixeira, essa parte aí, tá? E menores de idade não podem dirigir? Não, menor de idade não pode dirigir. Tem que ser maior de idade, devidamente habilitado na categoria alfa. Além disso, as normas de segurança também precisam ser seguidas. Quem não cumprir está sujeito à multa, que varia de R$ 293 para quem for pego dirigindo um veículo sem registro, até R$ 880 para quem não tiver a habilitação exigida. Vai ser exigido como se fosse qualquer outro veículo normal, tá? Como se fosse uma moto convencional. Então vai ser o capacete, a exigência da CNH categoria alfa válida, tá? E o registro e o emplacamento do veículo. A venda aumentou, mas a procura de pessoas que desejam ter a habilitação necessária para dirigir esse tipo de veículo ainda é pequena em Rio Preto, segundo este diretor de autoescola. O processo da habilitação para dirigir a moto elétrica é o mesmo que o das outras motocicletas. A pessoa ela pode, para uma moto elétrica, ter a ACC, né, que é a autorização para conduzir ciclomotor. Porém, a procura para esse veículo é muito pequena, então não compensa para as autoescolas. O certo é a pessoa adicionar moto ou tirar a primeira habilitação de moto, que aí dá certo aqui no estado de São Paulo também. O bloqueio continua sendo realizado aqui na avenida, de acordo com o tenente, por mais de 1 hora. E o resultado dessa fiscalização você acompanha no SBT Interior, segunda edição. Jéssica. Tá certo. Obrigada, Mel, pelas informações e também pelas orientações importantes.